Boa tarde a todos. Tá tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês e os telespectadores. E para nós sempre é uma satisfação rever o Fernando, foi nosso aluno e hoje exerce uma função dentro da economia de destaque. E a última vez que você veio aqui comigo foi de um sucesso total. Muito obrigado. O número de e-mails que a televisão recebeu, daí o motivo até da gente convidar outra vez. Sim, é um prazer estar aqui. Ontem teve o SCAF aqui conosco. Sim. E foi muito elogiado, até porque a população está desorientada, né, Fernando? Ninguém melhor do que um grande administrador, um grande economista, para realmente fazer as previsões e as perspectivas de mercado. E você é uma pessoa que faz isso de uma maneira brilhante. Obrigado. E nós gostamos muito da sua última entrevista, né? Eu vou começar fazendo a pergunta clássica aí. Ontem para o SCAF, a primeira pergunta que eu fiz foi essa também. SCAF, que avaliação você faz aí desses 2 meses e pouco de administração do Temer? E a pergunta é essa para você. O que você está achando do Temer até aqui? Olha, em função do desastre que ele herdou político e econômico no Brasil, eu não creio que outra pessoa, por mais capacitada que fosse, tivesse um outro caminho a tomar que não fosse esse. Por quê? Porque a conjuntura política extremamente complicada em função de Lava Jato, em função de uma série de situações que se criaram aí de instabilidade política, que acabou causando um tremendo problema aí na área econômica do país. Quer dizer, com todas essas descobertas que ele herdou, esses problemas seríssimos de desgoverno que nós herdamos como cidadãos, como profissionais, principalmente depois do segundo mandato de Lula, eu acredito que não poderia se fazer muito melhor do que ele está fazendo, até porque ele ainda é um governo de transição. E com todos os problemas que isso possam causar. Né? Enquanto não definir o impeachment, vai ser duro avaliar o governo do Temer, né, Fernando? Olha, eu acredito que a decisão a respeito do impeachment ela é de vital importância, até porque as forças da nação que investem, empresários, profissionais liberais, estão aguardando que isso se resolva para que os planos empresariais possam sair do papel. Planos que foram abortados e que precisam ser colocados novamente em andamento para que o país possa retomar um processo de crescimento sadio, coisa que não acontecia nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Ô Fernando, as medidas econômicas tomadas até aqui, como que você avalia? O que você achou que foi bom? O que você achou que está demorando para fazer? Bom, na minha ótica, é óbvio que nós sempre trabalhamos com aquilo que poderia ser feito e não com aquilo que é possível ser feito. Quer dizer, o meu sonho seria que isso já tivesse se resolvido com uma rapidez maior, até porque a nação está sofrendo muito, né, com esse impasse, nesse imbróglio que o país se meteu política e economicamente falando. Mas eu acredito que aquilo que foi colocado hoje é o que se podia fazer. Agora, é óbvio que o Temer está alicerçado também numa equipe econômica de primeira linha, né? E ele, sem essa equipe econômica, não conseguiria fazer muita coisa. Agora, a pergunta que se coloca é o seguinte: as medidas que têm que ser tomadas são medidas duras, ditas impopulares, e o Congresso agora vai ter que mostrar ao que veio. Nós vamos ter que deixar o fisiologismo de lado e começar a aprovar essa série de medidas aí econômicas que o Brasil precisa enfrentar definitivamente, porque nos últimos 10 anos todas as decisões de política foram sempre tomadas no sentido de se empurrar os problemas para frente e não se resolver os problemas, porque se isso tivesse sido feito, nós não estaríamos passando por essa crise econômica que estamos passando hoje. O que você achou? O Meirelles, no final da última entrevista dele, no fim, ele falou assim: se for necessário, nós vamos ter que embora temporariamente, que subir os impostos, mexer em algum tipo de imposto. Você acha que o empresariado e a população brasileira aguenta, Fernando, pagar mais impostos? Seria um desatino dizer isso, porque eu também sou cidadão e também sofro com esse excesso de tributação vis-à-vis a qualidade péssima do serviço público no Brasil. Agora, é óbvio que ele está tomando muito cuidado com as colocações, por quê?
Uma coisa que se precisa colocar para o público em geral que não conhece esse processo de análise das finanças públicas é que o Temer e equipe, eles herdaram uma caixa preta. Né? Só para nós darmos mais ou menos uma ideia, quando uma empresa organizada, estruturada, responsável vai comprar uma outra, normalmente se faz aquilo que se chama due diligence, que é nada mais, nada menos do que uma auditoria de aquisição. E o processo de passagem, quer dizer, o rito de passagem do governo Dilma para o governo Temer não foi um rito de passagem normal, onde a cordialidade e o bom senso, que deveria ter sido levado em consideração, tivessem sido premiados. Quer dizer, normalmente a equipe que sai cria uma equipe de transição, isso já tem sido já tradição no Brasil, para poder colocar à disposição da nova equipe tudo o que está acontecendo. Mas o que se deu foi que a equipe econômica herdou uma caixa preta e por que o ministro Meirelles, muito inteligentemente, está sendo muito cuidadoso em abordar esse assunto da possibilidade de se aumentar os impostos? Porque eles não sabem ainda exatamente qual é o tamanho desse rombo. Eles ainda estão em processo de conhecer tudo aquilo que foi colocado para baixo do tapete. Então, em linguagem popular e clara, é mais ou menos isso. Mas aumentar imposto significa aumentar a arrecadação hoje? Ou nós estamos no limite, é capaz de aumentar a sonegação? Seria um tiro no pé, como sempre foi no Brasil. No Brasil, todas as vezes que se aumentou os impostos, por mais que se pense que as pessoas vão ficar amedrontadas com a legislação, com a fiscalização, mas é impossível fiscalizar o país todo. Quer dizer, isso seria realmente um tiro de misericórdia numa economia que já é cambaleante. Na sua opinião, o impeachment da Dilma é irreversível? Você acha que... Pelas variáveis que nós temos aí analisadas, por aquilo que eu não sou jurista, mas por aquilo que se analisa, por aquilo que se vê, por aquilo que se lê, eu acredito que seja inexorável, porque não haveria a mínima condição política nem moral dela voltar a governar o país. Seria uma coisa inimaginável em termos de caos. Na sua opinião, o que aconteceria com a economia, Fernando? Vamos admitir, a Dilma conseguiu permanecer. Eu acredito que o capital estrangeiro iria bater em retirada, né, mais do que já saiu até hoje. Iria haver uma fuga de capitais para o exterior, ao contrário do que o governo está querendo fazer, atrair os capitais. E nós poderíamos entrar também num caos político no Congresso Nacional e que se poderia chegar a medidas aí absolutamente inimagináveis. Acho que seria realmente o caos do caos, maior do que aquele que nós já vimos até hoje. Porque não haveria, quer dizer, seria uma situação de absoluto desgoverno e de falta de credibilidade. Você acha que só o ato do impeachment pode começar um reinício da confiança no país, Fernando? Vai ser a primeira lufada de ar fresco que as pessoas vão começar a sentir, porque a economia é baseada em expectativas. E só pelo fato da possibilidade de nós termos um novo governante, uma nova equipe econômica trabalhando em parâmetros bastante diferentes, eu acredito que a economia consiga a começar a se movimentar, não na velocidade que nós precisaríamos para resolver todo esse desarranjo que se instalou no Brasil nos últimos anos, notadamente na área social. Mas seria já o início, quer dizer, seria uma maneira de tirar da inércia toda essa expectativa que está sendo represada. Porque há muito dinheiro do caixa das empresas, há muitas empresas que estão muito capitalizadas e esse dinheiro está onde? Está financiando a dívida pública a 14,25% ao ano. Loucura, né, Fernando? Que é uma situação bastante confortável
por um lado, para o lado do empresário que está capitalizado e que tem uma despesa baixa, mas em termos de perspectivas econômicas e sociais macro, são muito desastrosas. Ô, Fernando, nós não temos números que viraram positivos, mas a gente tem, dependendo do que a gente está medindo, tem coisas assim que era -5, virou -3, Sim. Né, quer dizer, era -6, virou -4, entendeu? Sem então, realmente, a queda está menor hoje, né? Sem dúvida. Desacelerou. Óbvio que essa melhora, ela é pontual, ela não é nada que se possa tomar como realmente agora as coisas vão andar, mas a economia, ela não se aquece ou desaquece linearmente em todos os setores, né? Ela começa, porque para desaquecer é rápido, mas para voltar a aquecer, quer dizer, para voltar a fazer com que as pessoas tenham confiança em se endividar, para fazer a roda da economia andar numa velocidade normal, muitas vezes são anos para que isso retome a normalidade. Você, como economista, como é que você enxerga a retomada do emprego? Que hora que vai realmente... Porque você vê, né? O número de desempregados continua caindo, aumentando. Sim. Mas já caiu a curva, não é tão profundamente como estava. Mas no mês de junho, nós tivemos 500 mil novos desempregos. Sim, sim. Que hora que você acha que esse número vira positivo? Bom, aumentou, uma coisa que precisa ser colocada é o seguinte: todas as vezes que a economia mundial passa por esse processo, esse chacoalhão tremendo, como aconteceu aqui, isso também aconteceu nos Estados Unidos, existe um efeito colateral positivo e que também é negativo. Por que positivo? As empresas aprendem a trabalhar com mais eficiência, acabam percebendo que elas possam, talvez, usar mais automação e trabalhar com menos pessoas. Isso, para o lado do empresário, teoricamente é uma coisa boa, porque ele se racionaliza e ele tem um momento para pensar na empresa dele com base em novos parâmetros de mercado. Por outro lado, pelo lado do emprego é ruim, porque muitas dessas pessoas que foram mandadas embora provavelmente não vão conseguir um novo emprego naquela colocação, claro. Vão ter que se reciclar para poder trabalhar em outro lugar. Então há sempre o lado positivo e negativo, não é possível estar ganhando sempre em qualquer posição. Então há esses dois lados. E a economia, eu acredito que muitos setores de atividade vão voltar com muito menos necessidade de pessoas como estava, porque a economia estava funcionando à base de anabolizantes, né? Crédito farto, aumentos salariais acima da inflação, acima da produtividade. Sim, né? Isso não poderia dar um bom resultado, né? As pessoas têm que trabalhar e ganhar aquilo que é justo, e não aquilo que o governante pensa que é justo para se manter no poder, como aconteceu no governo Lula e Dilma. Fernando, explica isso para mim, você que é economista. Na crise dos Estados Unidos, os bancos quebraram. Sim. Na crise da Europa, os bancos quebraram. Na crise do Brasil, os bancos nunca estiveram tão ricos como estão. Como é que explica isso? Aconteceu o seguinte, os bancos americanos e os bancos europeus, apesar, principalmente a Europa, né, que tem uma longa história de guerras e de problemas que os Estados Unidos nunca tiveram internamente, mas eles sempre trabalharam muito mais alavancados do que o sistema bancário brasileiro. Significa o quê? Eles sempre tomaram muito mais risco do que deveriam tomar, até porque nos Estados Unidos, né, existe o estímulo ao risco, porque são uma sociedade capitalista, e a Europa também é governada pelo capitalismo, apesar de alguns países como a França, enfim, de vez em quando a Espanha, Portugal, um governo aí de esquerda, mas o sistema capitalista impera. O sistema é capitalista. Né? Mas o que acontece? Em função das muitas crises que aconteceram no Brasil, que acabaram redundando em crises bancárias profundas, o Banco Central brasileiro, muito acertadamente, criou mecanismos de depósitos compulsórios, travas, para evitar o excesso de endividamento dos bancos. E isso fez com que os bancos brasileiros se tornassem muito eficientes e muito mais seguros do que bancos europeus e americanos. Quer dizer, o nosso excesso de fragilidade nos últimos 30 ou 40 anos permitiu que hoje nós conseguíssemos passar por todos esses problemas sem uma crise bancária.
Vamos ver uma perguntinha? Sim. Quem nos honra com uma pergunta aqui é o Nilton de Oliveira. Lá. Boa tarde, professor Duda e professor Fernando. Há 2 anos atrás, um ex-ministro do presidente FHC disse em entrevista que o Brasil daqui a 5 anos vai ser a 4ª potência mundial. Não vai ser a 3ª porque não foi investido dinheiro na educação. E ainda frisou que, independente de quem for o presidente da República, o que o professor Fernando acha disso? A crise causou um atraso? Quando fomos a 4ª potência mundial, hoje já é a 7ª, né? Caiu para a 7ª. Haverá melhor distribuição de renda? Pois somos a 6ª ou 7ª, e o país continua um país de pobres. Obrigado, Nilton de Oliveira. Você entendeu a pergunta dele? Entendi. Bom, o que eu coloco como cidadão e como analista econômico é que o Brasil precisa entender o seguinte, nós como cidadãos, nós precisamos definir o que nós queremos para nós. O Brasil sempre teve tudo, o Brasil é um país que só não se transformou numa potência ainda porque nós escolhemos maus governantes e também porque nós ainda não nos convencemos de que sem sacrifícios no curto prazo, o longo prazo não existe. Então o que nós precisamos colocar é que nós temos que entender que nós não podemos ter tudo sempre, ao contrário do que os governantes pensam. A economia, infelizmente, tem limitações, nós todos, como seres humanos, temos limitações, e nós temos que entender que aquilo que nós fizemos hoje, de bom e de mal, vai acabar reverberando nos próximos 20 ou 30 anos. Isso que nós estamos passando hoje no Brasil poderia ter sido evitado se a população, se tivesse um pouco mais de cultura, se soubesse eleger políticos com compromisso com a nação e não só com o próximo mandato, e entender que nós precisamos pensar que o alicerce tem que ser colocado hoje. Quer dizer, nós temos que pensar que as próximas gerações não terão uma vida digna se a geração de hoje não tiver em mente que nós vamos precisar fazer sacrifícios. E um dos primeiros sacrifícios hoje, nós temos que deixar o egoísmo de lado. Eu digo porque eu pertenço a uma geração que, de certa forma, ajudou a criar esse caos no Brasil, por covardia, por falta de vontade. E eu volto ao assunto da Previdência Social. A Previdência hoje, se não for resolvido esse problema hoje, as próximas gerações não vão ter dinheiro para se aposentar. Acho que não, acho que parece-me que só tem 2 ou 3 países no mundo que a aposentadoria não tem idade limite, né, Fernando? Sim. Eu tenho... É um absurdo não ter aqui, né? Eu tenho parentes que moram fora do Brasil, notadamente em Portugal, e uma dessas pessoas tem 67 anos e ainda não conseguiu se aposentar e provavelmente antes dos 70 não conseguirá. Porque o problema da Previdência Social é um problema mundial, né, e alguns países conseguiram resolver isso, mas pensaram nisso há 20 ou 30 anos atrás. Então nós temos que pensar nisso hoje. É um dos pequenos problemas, para não dizer gigantescos, que nós precisamos mexer. Você conhece bem Portugal, me ocorreu isso agora, né? Você vê. Aquelas cidades pequenas de Portugal, o que você vê de aposentado com o chapeuzinho na cabeça? Sem dúvida. Mas diz que o português sai muito para trabalhar fora, né? Sim. Então a maior fonte de renda de Portugal é o português. Ele ganha dinheiro, mas não esquece de Portugal. Ele manda dinheiro para Inglaterra, enfim, Brasil, Alemanha, né? Brasil. Será que eles saem, eles aposentam fora e aí eles recebem dinheiro de fora? Muito Tem sim. muito disso? Muito sim. Agora, é óbvio que o aposentado europeu, o aposentado americano, tem uma vida muito diferente do aposentado brasileiro. Né? Até porque eles têm toda uma estrutura em volta que permite que eles gozem de uma aposentadoria ainda com saúde e com possibilidade de convívio social, de praticar esporte, de viajar a um custo acessível. Né? Então é uma maneira, eles se aposentam em condições muito melhores. Agora o nosso aposentado aqui não sai de casa, né? Ele fica em casa esperando o tempo passar. Primeira vez que eu fui em Portugal, eu perguntei para o motorista de táxi, qual é a maior fonte de renda de Portugal? Ele virou português. Esse desgraçado está me gozando, sabe que brasileiro faz piada. Aí depois que eu entendi. Quer dizer, é realmente o português. O português aí, são as remessas. As remessas. As remessas. As remessas que faz.
Portugal... Porque o cara, ele deixa um terreninho lá para ele morrer lá, né? Tem um amor à pátria. Tanto é que é um dos poucos países do mundo que tem uma parte gigantesca da população vivendo além fronteiras. Né? São pessoas que vivem expatriadas há muitos anos. Né? É verdade. Agora, eles têm uma maneira de viver muito diferente da nossa. O brasileiro não é educado para criar condições de viver expatriado sem problema. E o europeu tem essa vantagem. Tem vantagem. O europeu tem essa vantagem de poder ir trabalhar em outros lugares do mundo, tudo perto, né? As línguas, eles dominam os idiomas com facilidade. É verdade. Então isso é uma coisa que nós não temos aqui, até pelas nossas dimensões continentais. Eu estive em Portugal antes do mercado comum, as estradas horríveis, tudo, e tive depois, né? Sim. Que dinheiro que gastaram em Portugal. Acho que eles nunca vão conseguir receber aquele dinheiro. Porque Portugal é uma economia agrária, o que vivia do quê? De azeite, também, né? A cortiça, que é um dos maiores exportadores de cortiça do mundo. Agora a parte do Algarve, principalmente o sul de Portugal, são terras ricas, né? São terras onde a agricultura é muito boa. Né? Sim, mas Portugal tem mais ou menos 600 quilômetros de norte a sul e 200 quilômetros de largura ali até a fronteira com a Espanha, né? Então é muito pouco. Né? Eu subi de carro na época que não tinha as grandes rodovias, fui até Bragança lá em cima. Né? Quase lá na fronteira. Dá 600 e poucos quilômetros. Mais ou menos isso aí. Você faz num dia, né? Sempre com estradas muito boas, que melhoraram muito nos últimos anos. Bom, agora está um espetáculo. Sim, sem dúvida alguma. Você faz a Europa toda de carro, de trem. Verdade. Né? Vamos ver mais uma perguntinha? Sim. Vamos lá? Do José Leme. O José Leme foi candidato a prefeito em Bauru, você lembra do José Leme, né? O prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, do PMDB, mandou uma pergunta local para você. Mandou passar um avião em cima da cidade para fazer uma nova medição. Para ver o IPTU. Quando assumiu o governo para aumentar o IPTU dos moradores da cidade. Só que o aumento foi tão grande que as pessoas não estão pagando, porque isso está muito caro. Em Agudos faz mais de 16 anos que a prefeitura não aumenta o IPTU. A prefeitura vai arrecadar mais ou menos com esse... A prefeitura vai arrecadar mais ou menos com esses aumentos, porque a prefeitura está no vermelho. Tem muitas contas para pagar, como 13º e muito mais. Como que o senhor avalia a situação de Bauru? Saindo até dessa do IPTU, faz uma avaliação, você que sabe as coisas da economia bauruense. Apesar de viajar com frequência e conhecer outras cidades ou outras realidades, mas Bauru está passando nos últimos anos, 7, 8 anos, por problemas seríssimos que poderiam ter sido evitados se houvesse um pouco mais de cuidado na gestão das finanças públicas e também na definição de prioridades, né? Porque gerir é eleger prioridades. Né? Agora, com relação a esse assunto especificamente do IPTU, depois eu vou me alongar para outras esferas, eu vejo o seguinte, existe um movimento aí na cidade no sentido de, principalmente o pessoal da área de engenharia, de tentar rever o valor dos IPTUs, né, que são uma parte, um valor proporcional, um percentual do valor venal de cada imóvel. Realmente em muitos lugares ficou extravagante, né, porque está fora da realidade, é óbvio. E óbvio, nós tivemos também um crescimento anabolizado do mercado imobiliário em termos de inchaço dos preços, de inflação dos preços, gerados por uma demanda que foi absolutamente artificial. Então, o que acontece? Qualquer prefeito deveria tomar muito cuidado com o uso do caixa advindo do IPTU, porque é um caixa que não é permanente. Quer dizer, isso não é uma arrecadação como se fosse um fermento de bolo que só cresce, quer dizer, ela pode também decrescer. Né? Então, o que se precisa é pensar nisso, é que essa receita do IPTU ela pode diminuir de acordo com o ímpeto da economia, enfim, é uma coisa que precisa ser repensada. E eu acredito que esse movimento na cidade pela diminuição do valor do IPTU vai ter bom resultado, independentemente da necessidade de caixa da prefeitura, que é sempre infinita, né? Não importa quem esteja não existe muita racionalidade.
Eu acredito que eles vão ter que rever isso aí, porque a população não adianta nada ter lei que aumente o IPTU se a população não tiver caixa. Não, e os imóveis em Bauru, acho que nos últimos 5, 6 anos, diminuíram no mínimo 25% o valor venal deles, né? Sem dúvida alguma. E os aluguéis proporcionalmente aluguel também. Aluguel nem se fala, sim, né? Sim. Hoje sobra. Quem não abaixou o aluguel não alugou mais o prédio. Ah, sem dúvida alguma. Foi uma péssima decisão. Se não houver o bom senso, não se chega a lugar nenhum, não é? E, você veja bem, o Obama entrou no governo e enfrentou uma grande crise americana, foi no governo do Obama. E Sim. No fim passaram a crise porque nos Estados Unidos as coisas funcionam em termos empresariais. Sim. Mas quando eu vejo, principalmente na campanha da eleição agora, que já vou pedir a sua opinião sobre o Trump também, o Obama é tido pelos críticos como um dos piores governos dos Estados Unidos. Essa é a tua visão? Em termos econômicos, eles colocam que o governo do Obama foi horrível. A nossa daqui, a minha não é essa. Qual é a tua visão, Fernando? Você é uma pessoa que vai aos Estados Unidos constantemente. O que eu vejo é o seguinte, eu tenho uma opinião totalmente contrária do presidente Obama. Porque os Estados Unidos não podem ter um presidente da República que seja um fanfarrão, que é o que está acontecendo com o Trump. Quer dizer, uma pessoa absolutamente destemperada, despreparada. Ele já foi à falência 2 vezes, tem um comportamento extremamente agressivo, e o Obama é justamente a antítese disso. É uma pessoa ponderada, é uma pessoa com uma formação acadêmica acima da média, ele é formado em Harvard, né, tem uma equipe boa. Agora, era o que é possível, ele fez o que era possível fazer em função da ruína que se instalou na economia americana depois do subprime. Agora, sempre quer dizer, há sempre pessoas que concordam ou discordam, há pessoas que têm um temperamento que acham que ele deveria ser um pouco mais duro com o resto da comunidade internacional, com o terrorismo. Agora, o problema é que nós não podemos ter o comandante... Mas ele que até acabou com a caída, né? Exatamente, quer dizer, nós não podemos ter um mandante, um comandante de uma economia como é a norte-americana, uma pessoa desequilibrada, destemperada, porque ele tem um posto, ele tem um cargo, ele tem uma responsabilidade brutal, porque por menos que se goste dos Estados Unidos, o Obama é o senhor do universo, ainda é. Por mais que a China tenha se movimentado no sentido de se tornar a segunda potência do mundo, mas nós não podemos esquecer que a qualquer problema que haja, mesmo no ano de 2008, no auge da crise econômica, havia muitas pessoas que estavam indo para os Estados Unidos comprar dólares, quer dizer, eles estavam no olho do furacão e nem assim o dólar deixou de ser uma moeda de referência no mundo. Então, a meu ver, ele fez um governo que talvez pudesse ser melhor, mas com as coisas, com aquilo que ele recebeu, né, isso é aquela herança, aquele caos econômico, eu não acredito que ele pudesse ter feito muita coisa, até porque ele também tem uma série de frentes de batalha que ele precisa estar atuando, não digo só a batalha no sentido de guerra, de combater os radicais islâmicos, mas no sentido de problemas que acontecem no mundo todo e que acabam estourando no colo do presidente dos Estados Unidos. Fernando, para a economia brasileira, a vitória do Trump seria um desastre para nós? Concordo, porque ele é uma pessoa, a meu ver, que não tem capacidade para entender o que está acontecendo hoje. Quer dizer, ele é uma pessoa xenófoba, é uma pessoa que, apesar de estar agradando lá o pessoal, uma parte, né, do Partido Republicano, porque a outra parte também está contra ele, mas eu penso que não só o Brasil, como outros países do mundo iriam perder muito, e também os Estados Unidos iriam perder muitos parceiros comerciais com essa agressividade, porque os Estados Unidos não podem ter um presidente da República que haja como um cowboy, permanentemente com o dedo no gatilho. O que eu vejo é isso. Acho que a indústria armamentícia dos Estados Unidos está tremendamente interessada na vitória do Trump, né? Sem dúvida alguma, porque eles vivem disso, né? Muitas vezes pararam de fazer guerra desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Eles vendem armas para duas ou 3 facções. É uma indústria poderosíssima, né? Sem dúvida alguma.
Sem Porque dúvida se os Estados Unidos quiser, ele fecha o Estado Islâmico num mês. Sim. Né? Como aconteceu e mantém com, isso, é um verdadeiro absurdo. Né? O Obama, não é? O Obama. Agora é um problema sério, porque eu não sou especialista em geopolítica, mas prever atos de terrorismo, do jeito que nós estamos vendo hoje, né, com o surgimento de terroristas, células terroristas que não tem nada a ver com aqueles tradicionais radicais islâmicos, é muito difícil para qualquer governante. E eu não ousaria cometer o desatino de criticar a maneira como eles estão tentando combater isso, porque não deve ser fácil. Era mais ou menos, eu penso muito na Guerra do Vietnã, quando o exército americano enfrentava os Vietcongs, né? Aqueles soldados com 2 metros de altura, né? E os Vietcongs com pessoas de pequeno porte, né? Naquelas trincheiras matando os americanos todos ali aos milhares, né? Então não deve ser muito fácil, porque estão combatendo guerrilha, né? Isso não é uma coisa simples, né? Não sou estrategista militar, mas é aquilo que eu deduzo em função daquilo que nós estamos vendo. É o inimigo invisível, né? Sem de dúvida surpresa, alguma, né? Sem dúvida alguma. É uma coisa terrível para qualquer governante. Né? E também dúvida. para nós, habitantes, não é? Você que conhece bem a Europa, os países mais em crise é a Grécia, a Espanha, Portugal e a né? Itália. E a Itália, né? Qual o futuro? Principalmente Portugal, que você conhece muito bem. Olha, qual o futuro desses países? Esses 4 países são chamados aí na literatura econômica de Rust Belt, que é o cinturão de ferrugem da Europa, né? Porque são países que receberam muitas benesses, né, do resto da comunidade, óbvio que também contribuíram para o sucesso do grande espaço europeu, mas não conseguiram modernizar suas economias, principalmente em função da idade avançada da população. Situação que o Brasil vai entrar daqui a 20 anos, quando nós vamos ter um país onde não vai se ver mais crianças. Né? Vamos ser uma população majoritariamente... E não estamos mexendo na idade de aposentar, hein, Fernando? Isso é outra coisa que nós precisamos urgentemente pensar nisso. Não vai haver dinheiro para pagar a aposentadoria dos jovens, porque a nossa geração está consumindo esse dinheiro. Né? Mas que loucura, né? Não, isso é uma coisa. Essa é uma das coisas que o brasileiro vai ter que enfrentar hoje. O brasileiro vai ter que, de uma maneira geral, pressionar o Congresso Nacional, sindicatos, não para não fazer reforma, para fazer o mais rápido possível, porque vai ser até uma maneira de dizer para as próximas gerações que nós temos algum tipo de consideração com quem está nascendo agora e quem hoje está no curso médio e entrando na faculdade. Senão o futuro desses meninos e dessas meninas vai ser muito negro. Fernando, como é que você explica? Nós estamos aí há praticamente 2 meses das eleições e a gente constata aqui na TV Prevê, e um desinteresse total da população às eleições. É só a crise, é a corrupção? Como é que você enxerga? Eu acho que ninguém hoje daria dinheiro para um político. Sim. Né? Até porque a lei mudou também, a legislação mudou, e também a coisa foi para um descrédito total. Onde que vai acabar isso? Como é que Olha, você enxerga Duda, eu isso? vejo com bastante preocupação essa colocação. Se não acreditar nos políticos, fica ruim, né, Fernando? Justamente por quê? Porque essa falta de vontade política, essa falta de empenho em se envolver, não com a política partidária, mas pelo menos acompanhar o que está acontecendo, é que causou tudo isso, quer dizer, esse pouco caso com o governo que se vire, o governo somos nós. Né? Então, quer dizer, nós estamos, esse pouco caso, esse virar de costas para o processo político, só vai fazer com que outros políticos, os novos que estão entrando agora e os antigos que porventura ainda não foram banidos da vida pública, continuem fazendo essas bandalheiras todas porque não acontece nada. Né? Porque nós temos uma população que está muito mais interessada nos prazeres do dia a dia, né, do que saber exatamente o que deve ser feito para nós termos uma cidade, um estado ou uma nação bem governada. E aí entra a história da cultura. Né? Povo ignorante é sempre massa de manobra. Isso que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, com a Petrobras, isso jamais aconteceria num país desenvolvido. Até porque lá também não há grandes multinacionais. Ontem o governo dos Estados Unidos suspendeu as ações contra a Petrobras, né? Você viu isso aí? Eu vi.
Momentaneamente é uma boa conduta para nós, né? Porque o que acontece? A justiça americana também está tentando entender o que se passou. Porque o que acontece? Se nós estamos aqui estupefatos com o número de pessoas envolvidas que dia a dia a justiça indicia, nós temos que imaginar que um governo, uma justiça que não está aqui, que não vive o nosso dia a dia e não conhece direito esse cipoal de leis que nós temos aqui, é óbvio que o juiz lá também deve ter muitas dúvidas. Então ele parou, não foi porque ele seja inepto ou incompetente, ou porque não esteja interessado em resolver o problema, mas foi uma medida de bom senso, de sabedoria, para fazer exatamente o que tem que ser feito. Agora, que vem muita coisa vem de lá. Séria ainda vem de lá, porque eles estão só começando o processo. O governo vê que fundos de pensões seríssimos nos Estados Unidos investiu na Petrobras em cima da mentira do pré-sal, né? Exatamente. Entendeu, né? Da mentira do pré-sal. E o americano quer o dinheiro dele de volta. O pré-sal foi um sonho de uma noite de verão vendido como se fosse a solução do Brasil, só que nós não podemos esquecer de um pequeno problema, né? Ele está a 7 mil metros de profundidade no mar. Né? Então quer dizer que isso não é uma riqueza. Quando eu fiz química de 60 a 65, eu tinha um professor de química que tinha trabalhado na Petrobras, um engenheiro, o Dr. Paulo. E ele já falava do pré-sal. Mas ele diz, naquela época, claro, depois quando fizeram, eu falei, acho que mudaram todas as técnicas de perfuração. Ele dizia que é um petróleo que está tão profundo que não compensa. O custo disso é você trazer, né? O custo é muito, muito alto. Né? É muito alto. Quando começou com isso, eu inclusive falei aqui na TV para ele, falei, olha, o que eu conheço de pré-sal é que é um petróleo que... Não, e o mundo inteiro... Está lá no Japão. Né? Exato, e o mundo inteiro, Duda, clama por ecologia, claro. por melhora, por sustentabilidade. E nós temos, por exemplo, situações assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós sabemos que os jovens de 18 anos não querem mais tirar carteira de motorista porque eles não querem mais carros. Nós temos hoje a economia compartilhada. Diversas pessoas compram um carro e utilizam o carro em algumas horas por dia. Né? Nós temos hoje os carros autônomos. Né? Temos aí a solução aí das bicicletas, enfim, temos uma série de outras formas de nos locomover, não necessariamente que se precise usar o hidrocarboneto, né? Da qual você conhece tão bem, que você é mestre nisso, não é? Mas essa história de que o petróleo tem os dias contados, eu escuto isso desde a década de 60. Sim. Já na década de 60, o petróleo no futuro vai ser só para usar no lampião, né? Mas acho que ainda vai longe. Não, a nossa geração não vai ver isso, mas está se encaminhando para coisas alternativas, até porque as condições climáticas do mundo são evidentemente... Eu não sei se você está a par desse problema da Coab. A Coab deve a calça, a cueca, o sapatão, deve tudo. A Coab é uma empresa que 70% é de Bauru, pertence ao governo, à prefeitura de Bauru. Sim. Você acha que isso, numa hora, ainda vai sobrar para nós? Ou vão ter que achar uma solução política? Porque se entregar Bauru hoje, não paga a dívida da Coab. Bom, isso, a meu ver, eu não faço parte aí da gestão pública, mas eu tenho acompanhado aí, é um problema financeiramente insolúvel. É insolúvel, não porque o país está... Né? Não, o país está... Porque o país não, quer dizer, o município está inadimplente, né? Quer dizer, ele não tem como suportar, não no sentido de estar devendo, mas no sentido de estar com quase tudo comprometido, com folha de pagamento, com infraestrutura. Agora, eu não sei, mas talvez juridicamente se consiga fazer uma segregação das dívidas que são dos loteamentos que foram feitos em Bauru, dos núcleos de Bauru e aquilo que está fora. Agora, o problema é saber se as prefeituras aos quais esses outros loteamentos estão instalados têm condições financeiras de assumir esse ônus que a prefeitura de Bauru já não tem mais condições. Então, aí é uma situação que o judiciário talvez tenha que criar aí uma terceira via. E eu não vejo ou como aproveitar o momento que o país está com dinheiro sobrando, tentar realmente uma jogada política, né, Fernando?
Agora, o problema é se resolver esse problema da situação, né, da Coab, e isso se repetir daqui a alguns anos com prefeitos que não tenham bom senso para gerenciar a empresa. Marília, por exemplo, parece que é dona de 7%. Sim. Nós somos 70%. 73%, acho que é bom. Parece que isso aconteceu, segundo eu li algumas matérias, porque Bauru, o interesse era que Bauru poderia talvez ganhar uma espécie de spread, de comissão, para administrar, quer dizer, para construir esses núcleos lá. Mas são valores tão insignificantes que eu não sei se isso valeria a pena. Né? Claro que não valeu, né? O economista Fernando Pinho, quem mandou essa daqui? Vamos ver. O Pedro Valentim. Em artigo do jornal Folha de São Paulo, o economista Delfim Neto citou que não se pode ter como uma regra as pessoas gastarem só 30% dos seus salários com contas. E prosseguiu dizendo que, se fosse assim, as pessoas menos abastadas economicamente jamais teriam automóveis ou eletrodomésticos de primeira geração. Pergunto, o senhor concorda com essa análise do Delfim Neto? Concordo plenamente, porque nós não podemos esquecer que nós não estamos num país desenvolvido, onde aquilo que a pessoa ganha, ela tem praticamente livre-arbítrio para alocar aonde ela quer esse dinheiro. Por quê? No Brasil nós temos um sério problema, tudo nós temos que pagar em dobro aqui. Nós não temos saúde de qualidade, nós não temos segurança de qualidade, nós não temos escolas de qualidade, enfim, nós não temos estradas de qualidade. Então o que acontece? O orçamento já está seriamente comprometido. Se as pessoas não tiverem uma trava no endividamento, elas nunca vão ter dinheiro para o essencial. Né? Então eu concordo com ele, até porque nós deveríamos ser um povo onde deveríamos ter, né, pelo menos teoricamente, um nível de poupança altíssimo. Né? Por quê? Porque a instabilidade, a insegurança no Brasil é uma constante aqui nas nossas vidas. Né? Então, eu acredito que nós devemos ter bastante poupança justamente para evitar esse caso, como nós estamos passando agora, de pessoas que entraram na crise sem nenhum tipo de poupança e o casal, os filhos ficaram todos desempregados de uma hora para outra. Então, prudência, eu acho que nunca é. Eu me lembro, há 20, 30 anos atrás, eu não sei se você se lembra disso, Fernando, você é mais novo que eu. O Japão, a poupança era tanta no Japão, que o imperador e o ministro precisaram ir na televisão para o povo começar a gastar. Sim. Porque estava paralisando a economia. Era o país que tinha a maior poupança do mundo, o Japão. Sim, você lembra dessa história? Lembro. Quer dizer, o japonês faz o relógio, mas você não acha um japonês que tem 2 relógios. Todo mundo só tem um relógio. Exatamente. Né? E eu me lembro disso faz 30 anos, eu acho. O imperador o primeiro-ministro, foram para a televisão. Porque a indústria estava paralisando no Japão. E nós não podemos esquecer também o seguinte, o Japão de hoje não é muito diferente dessa época, porque nós não podemos... Eles continuam poupando, né? Porque já se tentou até fazer com que a taxa de juros... Hoje nós temos, por exemplo, na Europa, taxa de juros negativa. Negativa. Coisa que a teoria econômica nos Estados Unidos não prevê. Zero, né? Zero, exatamente. Zero. E nem assim, quer dizer, no Japão as pessoas... Por quê? As pessoas têm a memória da guerra, né, dos horrores da guerra. E uma pessoa que tem isso em mente não vai sair gastando. Vê uma pergunta aqui de um cara que eu conheço bem, você conhece bem, o Eduardo Pegoraro. Conheço. Né? E eu já falei para os candidatos a prefeito, quem falar que vai chamar o Eduardo ou para ser presidente do DAI ou presidente da Endurbe, aí eu voto nesse candidato. Tá bom. Eu só vou fazer uma indicação para quem ganhar. O Fernando é uma pessoa extremamente competente, né? Estou brincando que ele não precisa de emprego de ninguém, mas acho que seria útil para Bauru. Olha o que ele fala. Parabéns à produção da TV Prevê pela escolha do Fernando Pinho para ser entrevistado e ao professor Duda pelos assuntos abordados. Fernando Pinho, sem dúvida, outro nome de bauruenses que deveriam ser aproveitados pelas administrações de nosso querido Bauru. Tá aí, 2 nomes, mas eu tenho quase certeza que nenhum dos dois aceitaria. Fernando Pegoraro e Fernando Pinho, né? Tá aí. Quer mandar um recado pro Pegoraro?
É um prazer estar falando com essas pessoas, mas eu agradeço, né? Estaria absolutamente fora de cogitação qualquer tipo de atividade política, até porque a minha profissão... Sua empresa em São Paulo vai muito bem, né, Fernando? Muito bem. Eu trabalho nessa área de cenários macroeconômicos, né? E existe uma demanda muito grande por esse tipo de trabalho, porque todos querem saber o que vai acontecer amanhã. Não é uma coisa muito simples. Mas aqui em Bauru vocês realizam os trabalhos também. Eu tenho feito alguns trabalhos aí com a imprensa, em algumas instituições aí de classe, mas a minha atividade é mais fora de Bauru. Eu sei. É mais fora de Bauru. Fernando, você gostaria de colocar mais para o nosso telespectador? Eu gostaria de colocar como cidadão bauruense, como brasileiro, né, que as pessoas não desanimem e que principalmente aproveitem essas eleições para dizer não ao continuismo daquilo que nós não podemos continuar suportando na política bauruense. Eu acredito que é hora de nós rompermos com esse modelo de gestão política que não deu certo e elegermos pessoas com mais capacidade e que precisem menos do poder público para gerenciar as próprias vidas. Porque o que nós estamos vendo hoje é justamente isso, né? As pessoas fazem do poder público só e somente mais uma fonte de renda. Então é isso que o bauruense tem gente que só vive encostado no poder público, né? São famílias inteiras que passam décadas penduradas no poder público. Esse capitalismo de compadrio é uma coisa que destruiu o Brasil. E nós vamos ter que arranjar uma maneira de fazer com que essas pessoas trabalhem, de preferência longe do poder público, né? Fernando, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Obrigado. A todos uma boa tarde. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Eu acho que o mês de agosto, que é considerado por muita gente mês de desgosto, vai ser o mês que algumas decisões importantes vão acontecer no Brasil e que a partir de setembro nós já vamos começar a encontrar o caminho do crescimento.